Boa noite a todos e a paz do Senhor para todos. É uma alegria poder estar com todos vocês para juntos nós refletirmos sobre a palavra de Deus nesta noite. Gostaria de pedir que você pudesse mandar o link dessa mensagem para seus familiares, seus amigos e convidá-los também para participarem desse culto nesta noite, para receberem a palavra de Deus. Nós vamos orar e logo em seguida, então, entraremos na nossa mensagem. Senhor, queremos orar, queremos te agradecer por este dia que passou, pela noite que chegou. Nós estamos felizes por aqui estarmos e queremos te bendizer, Senhor. Te bendizer pela saúde, pela vida, pela tua provisão, por todas as bênçãos recebidas, Senhor. Agora também aqui estamos para estudarmos a tua palavra e queremos pedir que tu fales conosco. De que tu, Senhor, abra nossa mente, o nosso coração, para recebermos a tua palavra, para sermos edificados e encorajados por ela, Pai amado. Ó Deus, a tua palavra é viva e eficaz, e nós pedimos que o teu Santo Espírito possa usá-la nesta noite, na correção, na edificação, Senhor, e no encorajamento espiritual de todos nós que aqui estamos, daqueles que estão ouvindo, Senhor, aonde quer que possam estar, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, pegue já seu café, seu chá, sua água, seu chimarrão. Pode parecer estranho, né? Mas hoje de manhã era cedinho, estava dando aula para um aluno que está em Itupeva. E ele é paulista, descendente de paraenses, e estava tomando chimarrão. E eu fiquei admirado, porque eu sou do Sul, não tomo chimarrão tão frequente. E aí vejo outras pessoas tomando chimarrão, né? Já vi muito mineiro tomando chimarrão. Inclusive lá nos Estados Unidos, vi mineiro carregando lá uma sacola com chimarrão, garrafa térmica e tomando chimarrão em todos os lugares por lá, né? Então, depende aí da sua cultura. Pegue seu chimarrão, seu chá, seu café, seu chocolate quente. E, enquanto isso, nós vamos estudando a palavra do Senhor nesta noite. Nosso texto está em Jó capítulo 42. Nós leremos hoje à noite do verso 10 até o verso 17. Diz a palavra de Deus: quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs e seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele à mesa de sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou Jó na segunda parte da sua vida, ainda mais do que a primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou a primeira filha de Jemima, a segunda de Késia e a terceira de Queren-Apuc. Em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Então morreu depois de uma vida longa e plena. Palavra do Senhor, e que Ele nos abençoe nesta noite na sua transmissão. Amados, no último sermão nós vimos um Jó com um discurso diferente. Nós vimos um Jó arrependido e um Jó com palavras recalibradas. Ele disse que certamente falou de coisas que ele não entendia, coisas altas demais, maravilhosas demais, que ele não compreendia. E por isso ele disse, então, eu retiro tudo o que eu falei e me arrependo sentado no pó e nas cinzas. Não é mais aquele discurso de autocomiseração. São poucas agora as suas palavras
Deus também está disposto a ouvi-las. E com isso, então, tudo está prestes a mudar. De fato, quando Deus muda o nosso coração e, consecutivamente, as nossas palavras, o nosso discurso, é sinal que algo maravilhoso está prestes a acontecer. Marque bem isso. Quando Deus muda o nosso coração, quando Deus muda a nossa fala, o nosso discurso, é sinal que algo maravilhoso, algo extraordinário está prestes a acontecer, e é isso que nós veremos nessa mensagem. Então, verso 10, Jó 42, verso 10 diz: quando Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou-o próspero de novo. Uma pergunta, queridos irmãos: quando foi que Deus mudou a sorte de Jó? Quando ele reclamava, quando ele discursava suas palavras vazias, quando ele ficava em silêncio sem saber o que falar? Não, absolutamente não. Deus mudou a sorte de Jó, diz o texto, quando este orou pelos seus amigos. Agora, queridos, será que é só orar pelos nossos amigos que as coisas vão mudar? Não. Não existe uma fórmula mágica para que a sorte de alguém seja mudada. Mas há aqui algo muito importante para ser pensado, para ser refletido. Em primeiro lugar, nós somente conseguimos orar de coração por outras pessoas quando o nosso coração está curado. Antes disso é impossível. Então este é um sinal de que as coisas estão para mudar. Não é a questão de eu me ajoelhar e começar a orar. Não, primeiro o nosso coração precisa estar mudado. E quando é que o coração de Jó foi mudado? Quando Deus conversa com ele. Quando Deus, depois de um longo silêncio, aparece para Jó, conversa com ele, pede para ele olhar para os animais, para os fundamentos da terra, para tudo que Deus criou, para a estrela d'alva e tudo mais. E quando Jó reflete em tudo aquilo, então aí o seu coração é mudado pelas palavras de Deus, pela reflexão que Deus lhe chama para fazer. Então, nós somente conseguimos orar de coração por outras pessoas quando o nosso coração está mudado. Em segundo lugar, nós somente conseguimos orar por outras pessoas quando as feridas são saradas. Quando os problemas e as perdas já não nos afetam mais. Então, de fato, Jó estava profundamente ferido, estava profundamente magoado, machucado. As perdas que ele teve foram significativas, foram instantâneas. Em um só dia, tudo lhe aconteceu. Perdeu os animais, perdeu os servos, perdeu os filhos e assim por diante. Depois, em uma segunda tacada, ele perdeu a saúde também. E ele estava profundamente magoado. Além do mais, os seus amigos tinham-lhe ferido o coração, tinham-lhe acusado de pecado que ele não tinha cometido e não foram compassivos com Jó. Sem dúvidas, Jó tinha feridas abertas. A comunhão com esses amigos foi estremecida. A sua confiança em Deus também ficou abalada, porque ele de fato era uma pessoa boa. Ele de fato era um homem justo e Deus permitiu que tudo isso acontecesse com sua vida. Ele tinha perguntas para Deus, ele estava com a sua fé estremecida também. Mas Deus, queridos, não quer que as coisas continuem assim. Por isso, ao restaurar a vida de Jó, Deus restaura-lhe o coração também. Deus lhe restitui o amor pelos amigos. Deus lhe devolve a capacidade de orar e de interceder pelas pessoas. E quer saber de uma coisa importante?
Se você pensar em fazer um raio-x do seu coração para saber se Deus mudou ou não a sua sorte, há um teste aqui para nós fazer. Em primeiro lugar, tente orar por uma pessoa que lhe magoou. E você vai saber se a sua sorte já foi mudada ou não. E você vai saber se algo está prestes a acontecer ou não. Se você quer uma ressonância magnética de como está o seu coração para saber se a sua sorte mudou, procure então orar por uma pessoa que lhe causou um grande sofrimento. Tente se ajoelhar e pensar nessa pessoa, dizer o nome dela e dizer: Senhor, eu quero orar pela fulana de tal. Imagine, essa mulher, essa moça, de repente falou mal de você, causou alguma coisa má, algum prejuízo, colocou você para baixo, não sei, essa pessoa, vamos supor, causou qualquer mal para você, um mal muito grande. E é exatamente nesse ponto que a palavra de Deus nos encontra nesta noite. Se você conseguir orar por esta pessoa sem mágoa no coração, sem ira no coração, sem ficar consternado, é sinal de que algo está para acontecer, é sinal de que Deus está mudando a sua vida, está mudando a sua sorte. Esse é um ótimo teste. E a Bíblia vai nos recomendar, ela disse, olha, orem pelos seus inimigos e jejuem por aqueles que vos perseguem. Não é assim que a Bíblia diz? Mas o que acontece? Quando nós estamos magoados e feridos, quando o nosso coração está partido, a gente quer que aquela pessoa morra. A gente quer que ela desapareça, a gente quer que ela seja punida por o que ela fez. Mas não é assim que Deus atua, que Deus age. A Bíblia diz que a ira humana não produz a justiça de Deus. Então é necessário, amados, que como Jó, nós possamos orar pelos nossos amigos e pelos nossos inimigos também. Jó tinha as suas mágoas, Jó tinha as suas razões, Jó tinha as suas feridas, mas Deus estava ministrando sobre ele e a sua vida estava sendo transformada. E qual é o sinal que nós temos? Jó foi capaz de orar pelos seus amigos que haviam lhe causado mal, que haviam lhe ofendido. Eles tinham dito que por estar sofrendo tanto, Jó teria com certeza cometido um pecado absurdo, o que não era verdade. Então vejam só, esse é um grande sinal de que tudo está mudando ao nosso redor. Então arrisque mencionar o nome dessa pessoa, ore por essa pessoa, interceda por essa pessoa, jejue por essa pessoa, e você vai ver como Deus vai agir. Então, quem sabe você diga para mim, olha, pastor, você não sabe o mal que essa pessoa me causou, você não sabe o que ela disse a meu respeito, você não sabe quantas tristezas, quantas lágrimas, você não sabe quão ruim essa pessoa é, quão indiferente ela é em relação ao meu problema, certo? Mas Deus pode fazer com você assim como Ele fez com Jó. Ele pode restaurar o seu coração. Deus pode restaurar todas as coisas e permitir que você comece a amar essa pessoa, a orar pelo bem dessa pessoa, a orar pela restauração dessa pessoa. E você verá que as coisas estão realmente mudando na sua vida. Deus está mudando a sua sorte. Temos ainda uma segunda parte nesse verso 10. Eu lerei ele completamente, mas ficaremos agora com a segunda parte. Então, quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Você consegue, nesta noite, acreditar que Deus pode mudar a sua vida e torná-lo ainda mais próspero? Você pode dizer, mas olha, eu gastei a vida inteira para construir alguma coisa. Eu gastei
tantos anos da minha vida para conquistar alguma coisa. E agora você quer dizer que em pouco tempo Deus pode dobrar a minha sorte e me abençoar mais do que o primeiro estado da minha vida? Sim, absolutamente sim. E eu posso dar testemunho disso porque eu conheci pessoas nos Estados Unidos que chegaram lá aos 60 anos de idade, falidos, quebrados, igual arroz de terceira. E sabe uma coisa? Deus restaurou a vida daquelas pessoas em poucos anos. E eu lembro de um irmão que já está com o Senhor. Ele contava que ele foi para os Estados Unidos já com 60 anos de idade, porque alguém lhe causou a falência aqui no Brasil. E ele perdeu tudo, menos a casa em que morava. Perdeu a empresa, perdeu os negócios, as economias. Era uma pessoa abastada, perdeu tudo. E ele disse, sabe de uma coisa? Eu não guardei rancor da pessoa que me causou todo este mal. Porque ele disse, olha, no fundo eu tenho pena dela. E perdi, tá ok. E Deus está me dando tudo de volta. E eu caminhei muitos anos ao lado daquele irmão, era uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa dinâmica. Sempre que conversava com ele, ele tinha uma palavra de encorajamento, uma pessoa sempre para cima. E de fato, ele voltou para o Brasil restituído, restaurado, amados, porque o Senhor pode fazer aquilo que ele fez na vida de Jó em nossas vidas. É isso que o texto diz. O Senhor deu a Jó o dobro do que ele tinha antes. E ainda diz mais o texto no verso 11. Todos os seus irmãos, suas irmãs e seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele a mesa da sua casa. Eles o consolaram e confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. Amém. Obrigado, Guilherme. Estamos com probleminha de som, então vamos corrigir isso aqui agora, né? Certo. Então, queridos, Deus mudou a sorte de Jó. Deus deu a Jó o dobro. Então, seus irmãos, suas irmãs vieram, se reuniram com ele, festejaram a mesa de sua casa e o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E o que mais? Eles trouxeram, cada um trouxe um presente de prata e um anel de ouro. Amados, às vezes fica aqui implícita a ideia de que se nós nos aproximarmos de Deus, então isso significa abrir mão dos nossos sonhos. Isso é escolher uma vida de privações. Isso é dizer não às oportunidades que hão de se apresentar diante de nós. E eu pergunto, para que servem então todas as promessas que a Bíblia contém? Para que servem então todas as bênçãos que Deus tem reservada lá nos seus celeiros? Para que serve tudo aquilo que Deus criou e planejou em todo o mundo? Será que seria para os ímpios? Seria para aquelas pessoas que não amam Deus, aquelas pessoas que não andam nos caminhos de Deus? Não, de forma nenhuma. Essa ideia não tem base bíblica. Seria uma ideia absurda acreditar que servir a Deus é escolher uma vida de provações e de privações e não uma vida de bênçãos. O texto diz, no verso 10, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. E queridos, a Bíblia é fiel, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra pela qual nós nos orientamos. E quando a Bíblia fala, amados, é a mesma coisa ou a mesma coisa que Deus falar. Vejam, todos os irmãos e irmãs de Jó vieram festejar com ele, vieram comer com ele a sua mesa, e eles consolaram ele, confortaram-o, por todas as provações que Deus tinha enviado contra ele, e cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. E, queridos, quando eu vejo essa descrição aqui, o que me vem à memória? Qual passagem da Bíblia que me vem à memória?
a passagem do filho pródigo. Eu vejo aqui nessa passagem de Jó, festa, consolo e presentes. E o que eu vejo lá com o filho pródigo, depois que ele retorna para a casa paterna? O pai disse, olha, vamos aí, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem nele um anel de ouro, coloquem sandália nos pés, matem o novilho gordo e faremos um banquete e celebraremos. O que nós vemos aqui? Nós vemos compaixão, nós vemos presentes e nós vemos festa também. Ou seja, o nosso Deus é um Deus generoso. É um Deus que quer abençoar o seu povo. É um Deus que permite nós passarmos por lutas. Vejam só, aqui o texto diz, no verso 11, que eles o consolaram e confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra Jó. Quem foi que enviou as provações contra Jó? Deus. E eles vieram consolá-lo, eles vieram trazer presentes. E é isso também que nós encontramos, então, na passagem do filho pródigo. Nós encontramos o quê? Compaixão, presentes e festa. Amados, o Senhor pode mudar a nossa vida. A segunda parte da nossa vida pode ser ainda melhor do que a primeira, conforme nós vemos no verso 12, parte A, que diz: o Senhor abençoou Jó na segunda parte da sua vida, ainda mais do que a primeira. Quantos creem assim? Digam amém. Louvado seja Deus. Verso 16 e 17 dizem: depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Então morreu depois de uma vida longa e plena. Evidentemente, o texto aqui não quer dizer que todos que servem a Deus vão viver 140 anos. Não é isso que o texto está falando. A ênfase aqui está em viver uma vida plena, em viver uma vida abundante, em viver uma vida abençoada. Queridos, há muitos mitos sobre a questão da longevidade, especialmente nos dias atuais. E até dias atrás ouvia a rádio CBN, onde o jornalista dizia, segundo uma entrevista, melhor, uma pesquisa, que as pessoas que ficam em pé vivem mais. Outras pessoas dizem que os veganos vivem mais. Outros dizem que os que praticam exercícios vivem mais. Mas tudo isso é mito. Isso, veja só, uma boa saúde não pode aumentar a nossa longevidade. Na verdade, você pode acrescentar vida aos seus anos, mas você não pode acrescentar anos à sua vida. E a Bíblia é bem clara nessa questão, em Jó também, capítulo 14, verso 5, diz: os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que eles não podem ultrapassar. Ou seja, o dia da nossa partida está determinado. O que nós podemos fazer então? Podemos acrescentar vida aos nossos anos. E qual é o ponto aqui? O ponto é que Deus quer que nós tenhamos vida plena, vida abundante. Se isso não for verdade, Jesus se equivocou quando ele disse: olha, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, Jó, depois de todos esses problemas, teve vida abundante, teve vida plena, viveu longos anos de acordo com a presciência de Deus, com a soberania de Deus. Então, amados, de acordo com a história de Jó, significa que ter uma comunhão com Deus é ter vida plena, que ter a alegria de Deus em meio ao sofrimento é ter vida abundante. Significa que ter, ou melhor, que estar em uma única página com Deus é o mais importante para nós. E para alcançar tudo isso, amados, Jó precisou passar pelo sofrimento. Ele disse lá, os irmãos vão lembrar do sermão passado, quando depois de Deus ter falado com Jó, ele diz: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar. Tinham falado sobre ti para mim, mas agora, depois dessa provação, depois de tu teres falado comigo, os meus olhos te veem,
os meus olhos te contemplam. E aí as coisas começam a mudar. Deus pede que Jó ore pelos seus amigos, e Jó então ora pelos seus amigos, eles também são perdoados, e aí os irmãos e irmãs de Jó vêm para conversar com ele, para confortá-lo, consolá-lo, para comerem e beberem com ele e também trazerem presentes para ele. Então, amados, Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida plena, vida em abundância. Rumando para a conclusão, eu gostaria de afirmar que eu creio que o texto bíblico foi bem claro para nós nesta noite. Deus pode fazer com que a segunda parte da nossa vida, a parte atual, seja melhor do que a primeira. Que a vida que nós estamos vivendo, que queremos viver, vai ser o dobro melhor do que a primeira parte. É provável que alguém esteja pensando e dizendo: olha, minha vida não valeu a pena. Tudo deu errado, tudo deu ao contrário. Eu trabalhei, eu lutei, eu acordei cedo, eu estudei duro, eu estudei até altas horas da madrugada, eu dei o meu melhor, mas tudo deu errado. Ou quem sabe você pode dizer: olha, eu investi num relacionamento, estive casado ou casada por tantos anos, fiz o meu melhor, honrei meu parceiro, honrei a minha casa, honrei os compromissos que assumi, mas tudo caiu por terra. Eu creio que essa palavra nessa noite é para pessoas que estão quebradas, pessoas que alguma coisa deu errado, alguma coisa não saiu como você esperava. A mensagem nessa noite é para você. E a mensagem de Deus é que Deus pode restaurar a sua vida e fazer essa segunda parte ainda melhor do que a primeira. Fazer dessa segunda parte uma vida plena, uma vida abundante, uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de prazeres. Como eu disse, seria, amados, errado imaginar que cristianismo é abrir mão da alegria, que cristianismo é sofrer demais, que cristianismo é andar ajoelhado por aí, que cristianismo é não ter nada, não, de forma nenhuma. Está bem claro, Deus abençoou o segundo estado da vida de Jó muito mais do que o primeiro. E Deus tem feito isso ao longo da história, e eu posso testemunhar de tudo isso. Então, querido, você está preparado para isso? Você está disposta a crer que Deus quer mudar a sua sorte nesta noite? De que Deus quer abrir uma nova porta para você? De que Deus quer mudar o futuro da sua vida, Deus quer mudar os seus passos? Como eu disse, eu tenho certeza que a palavra de Deus está sendo clara nesta noite. Eu não tenho dúvidas, nós não poderíamos chegar no ápice, no último sermão do livro de Jó, em tom negativo, não. Não, o ápice do livro de Jó é um ápice de vitória, é um topo elevado, é um topo de grandeza, onde Deus nos encontra e Ele nos diz: eu posso abençoar a sua vida muito mais do que você foi abençoado no passado. Eu posso multiplicar a tua saúde, eu posso multiplicar os teus dias, eu posso abençoar a tua vida de maneira como você nunca antes experimentou. E talvez você me diga: a minha vida está quebrada demais. Tudo deu errado, eu estou endividado, meu relacionamento acabou, meus filhos não gostam de mim, meus parentes me abandonaram, meu cachorro não abana mais o rabo para mim e tal. Você pode mencionar o que você quiser mencionar. Deus pode restaurar vasos quebrados. Não importa em quantos pedaços o vaso da sua vida se quebrou, Deus pode restaurá-lo. Deus pode trazê-lo de volta à vida. Deus pode encher o seu coração de alegria. Deus pode encher a sua vida de bênçãos. E a minha pergunta é: você está preparado para isso? Você está apto para o melhor de Deus na sua vida? Se você está, fique em pé comigo nesta noite. Se você está na sua casa, não precisa ficar em pé. Mas quem sabe você queira ficar ajoelhado. Não importa, sentado, em pé, ajoelhado. Mas quero que o seu coração esteja comigo nesta noite, nessa oração que nós vamos fazer. E eu gostaria que você apresentasse o seu problema para o Senhor. Lembra
que aconteceu quando Deus mudou a sorte de Jó. Seus irmãos, suas irmãs vieram à sua casa para festejar com ele. Eles consolaram ele das lutas, das tribulações que o Senhor tinha trazido contra ele, e cada um trouxe um presente de prata e um anel de ouro. Lembram do filho pródigo? Ele estava lá no fundo do poço, ele estava alimentando os porcos, um dos piores trabalhos naqueles dias. E ele voltou para a casa paterna com a vida destruída. Ele tinha gastado toda a sua herança com seus amigos e com coisas indevidas. Mas ao chegar na casa paterna, ele foi recebido com abraços e beijos. Ele foi recebido com uma festa, recebeu roupas novas, recebeu sandálias novas e também um anel foi colocado no seu dedo, e uma grande festa foi feita naquele dia para celebrar o seu retorno. Então, queridos, nós não temos dúvida de que Deus quer nos abençoar. Como diz o texto, na verdade o Senhor deu a Jó em dobro, tudo em dobro do que ele tinha antes, e é com essa convicção que nós vamos orar nesta noite. Pai, nós somos meros seres humanos e chegamos diante de Ti, Senhor, com o nosso coração quebrantado, e muitos, quem sabe, com suas vidas rompidas, quebradas, Senhor, por tantas coisas que vieram a acontecer ao longo dos anos, Senhor. Muitos provavelmente estão com a saúde arrebentada, outros com as finanças destruídas, outros com o casamento, Senhor, também arrebentado, e nós queremos, Senhor, orar por essas pessoas. Queremos, Senhor, nesta noite pedir que a Tua bênção seja sobre elas, Pai amado. Restaura o coração dessas pessoas para que elas possam orar por quem lhes feriu, por quem lhes magoou, por quem lhes causou grande mal, Senhor, porque isso é um sinal de que Tu estás mudando a sorte dessas pessoas, Pai amado. Ó Deus, também, Senhor, prepara os corações para que essas pessoas saibam, Senhor, que o Senhor está entrando com providência, que o Senhor está ministrando a bênção, e o Senhor está mudando a sorte dessa pessoa, Senhor, e que a segunda parte da sua vida será muito melhor do que a primeira. O Senhor há de consolar, o Senhor há de confortar, o Senhor há de trazer amigos e pessoas para estar ao redor, para celebrar, para se alegrar, para lembrar os dias festivos, Senhor, para lembrar que estar na Tua presença é ter um coração festivo, um coração alegre, ó Deus, e também para saber que o Senhor tem presentes preparados para nós, ó Pai. Ó Deus, traze-nos isso à memória esta noite, Senhor, e permita que isso fique registrado na nossa mente, Senhor, e no nosso coração, que o Senhor quer nos abençoar muito mais do que o Senhor tem nos abençoado até agora, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, muito obrigado. É uma alegria poder estar com vocês. É uma alegria também poder concluir o livro de Jó. Foram 8 sermões que particularmente me edificaram muito, que me ajudaram a ver a vida e também o relacionamento com Deus por um outro ângulo. E eu creio que foi edificante para muitos irmãos. Semana passada, ou retrasada ainda, eu recebi uma foto de uma irmã que não pode estar aqui com a gente, mas que mandou uma foto da capa daquele livro, A Fé Perigosa de Jó, e agradecendo a recomendação e dizendo que o livro foi uma bênção para ela. Recebi também um relatório muito positivo ontem, de uma pessoa que está nos assistindo sempre através da nossa transmissão, e está muito feliz por poder nos assistir e receber a palavra de Deus, e disse que nunca antes tinha conseguido entender a palavra de Deus ao visitar outras igrejas, mas que agora Deus abriu seu entendimento e ela está recebendo a palavra de Deus. Então nós ficamos muito felizes com esses relatórios e devemos continuar orando e também falando desse ministério de transmissão online para que outras vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. É provável que na semana que vem nós comecemos uma outra série, e isso é muito bom, muito pedagógico e ajuda a edificar muito a nossa fé. Então, se você teve alguma experiência e quiser nos escrever, quiser nos mandar uma mensagem, nós ficaremos muito gratos. E dito isso, então, amados, gostaria de desejar uma boa noite a todos e a bênção de Deus sobre todos, e dizer que no domingo de manhã, às 10h30, nós estaremos aqui. Amanhã, sexta-feira, às 6h30 da tarde, a irmã Cláudia estará com as irmãs,
também para estudar a palavra de Deus e orar. E às 20 horas eu estarei com os homens também para nós nos reunirmos e conversarmos sobre a palavra de Deus. E os homens amanhã à noite vão marcar o primeiro café, um sábado de manhã, onde os homens vão se reunir para estudar a palavra de Deus e também para tomar aí um bom breakfast, né? Um bom café da manhã. Então vai ser uma bênção. Nós vamos nos organizar, vamos nos preparar e vai ser um encontro bastante edificante. Com isso, amados, Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Tenham uma ótima noite e um bom dia amanhã. A paz do Senhor para todos.